pessoal, me chamo Diogo Lobo e vim aqui apresentar para vocês um início de um trabalho sobre como funciona o sistema de pastoreio racional Voisin. Para começar, eu queria falar um pouquinho de onde veio o sistema. O sistema ele foi criado por um francês chamado André Voisin. E o André, ele, em 1956, lá na França, ele, através de várias pesquisas dentro da sua própria propriedade, ele conseguiu criar uma metodologia que é o sistema de pastoreio racional Voisin. Essa metodologia até hoje ela é utilizada e ela chegou até o Brasil através do senhor Nilo Romero, na sua fazenda Conquista, que se localiza em Minas, e posterior a ele conheceu um seu grande colega, que foi seu aluno e mestre, né? Dr. Humberto Sório, o qual eu tenho a oportunidade de conviver, né? O Humberto, ele atua em toda a América Latina, prestando consultoria sobre o sistema de pastoreio racional Voisin, e junto a ele, seu filho André Sório, que seu nome foi dado em homenagem através de André Voisin, que também é agrônomo, o qual foi meu mestre, e eu sou muito grato a ele de estar aqui hoje apresentando para vocês o sistema de pastoreio racional Voisin. Eu comecei a trabalhar em 2012 com o sistema, já são 11 anos implantando o sistema aqui nas propriedades do estado de Alagoas e do Nordeste. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença do pastejo contínuo e do pastejo rotacionado. O pastejo contínuo, ele é um pastejo onde os animais eles permanecem numa mesma área durante todo o ano. Isso leva em alguns momentos a degradação da pastagem, porque como a gente não respeita algumas leis que vamos estar apresentando para vocês daqui a pouco, são as 4 leis do pastoreio racional Voisin, leva a essa degradação da pastagem e, consequentemente, uma diminuição da produtividade. O pastejo rotacionado, ele consiste na utilização, né, de divisões de pastagens, onde ela pode ser feita tanto com a cerca convencional como a cerca elétrica, onde consiste em esses animais eles passarem determinados períodos em seus piquetes. E aqui está um demonstrativo da rotação dos animais trocando de piquetes. No sistema de pastoreio racional Voisin, existe um equilíbrio entre o ecossistema, onde existe a questão da produtividade dos animais, ela está correlacionada à produtividade da pastagem. E a produtividade da pastagem ela está relacionada com a vida do solo, com a biocenose do solo. Então, tudo que a gente consegue colocar de animais em cima do pasto, ele tem correlação com a quantidade de vida que tem embaixo dele, no seu subsolo. Então, quanto mais vivo for o solo, maior será a capacidade de carga naquele lote, naquele piquete, né? Naquela gleba, como a gente conhece em algumas regiões. Existem várias vantagens para se aplicar o sistema de pastoreio racional Voisin. Dentre delas, a melhoria da qualidade do pasto, o aumento de produtividade daqueles piquetes, né? Consequentemente, o aumento da lotação, né? De animais que ali estão envolvidos no sistema. Então, esses são grandes benefícios causados pela aplicabilidade dessas 4 leis que vamos falar agora. Então,
A lei de descanso, ela basicamente ela fala que todo piquete, para que ele possa ter o máximo de produtividade, ele precisa ter um período de descanso para que o pasto que acabou de ser pastejado, aquela planta, ela consiga armazenar reservas nutricionais em suas raízes para que ela possa ter uma rebrota vigorosa após cada pastejo. Isso é o que garante uma perenicidade naquele pasto, ou seja, que aquele pasto ele não venha a ser degradado e que a gente precisa replantá-lo. Quando a gente respeita as 4 leis de pastoreio racional Voisin, a gente, consequentemente, também está diminuindo, com certeza, na verdade não é diminuindo, é acabando com a questão da renovação das pastagens. A gente não precisa, porque o pasto ele se renova naturalmente através desse respeito que nós conseguimos ter contra ele. Então aqui está um exemplo que esse período ele muda de acordo com cada estação do ano. Então aqui está um exemplo que a gente usa aqui para a nossa região, que em períodos de transição para a chuva, em média o pasto ele precisa de 30 a 45 dias para poder ele se recuperar. Quando estamos no período chuvoso, esse período ele vai de 36 a 45. Transição para a seca, de 60 a 90 dias. E na seca, de 90, em regiões mais áridas, até 120 dias, para poder ele conseguir se recuperar. A segunda lei, ela está relacionada à questão do período de ocupação de cada piquete. Então, para eu conseguir ter o máximo de rendimento, ou seja, de produtividade daquela pastagem, ou evitar uma diminuição, né, de ganho de peso ou de produtividade animal, eu não deveria ultrapassar mais do que 3 dias em cada piquete. Por quê? Porque quando a gente passa mais do que 3 dias, subtende-se que os animais eles vão consumir a rebrota do local que ele já pastoreou. E esse consumo dessa rebrota é o que faz com que a gente prejudique aquela plantinha, né, aquele capim, porque ele vai ter que necessitar ter realmente um novo esforço de rebrota, onde devido a esse pastoreio, vamos dizer assim, inadequado, que não deu tempo da planta ela armazenar suas reservas, ele vai diminuir a produtividade daquele pasto. Então, a lei da ocupação, né, ela fala o quê? Que entre 2 cortes consecutivos de uma mesma pastagem, quando ele ocorre uma diminuição da produtividade. O ideal é que, após o corte, a gente faça com que os animais não consumam o mesmo local que já foi consumido anteriormente. E isso está atrelado ao período de ocupação. Quanto mais tempo ele passar no piquete, mais ele vai estar consumindo aquela rebrota. A terceira lei, que é a lei da ajuda, as 2 primeiras, que foi a lei do descanso e a lei da ocupação, elas estão muito relacionadas à questão da pastagem. Essas 2 leis que eu vou falar, que é a lei da ajuda e a lei dos rendimentos regulares, elas estão mais atreladas aos animais. Mas quando a gente percebe, elas trabalham em união. É isso que faz com que a gente tenha esses acréscimos de produtividade. Quanto menor for o trabalho de raspagem que se impõe ao animal, mais pasto ele irá colher. Então, essa é mais uma afirmativa, né, que a gente consegue aumentar a produtividade com um período de ocupação mais curto. O que é que a lei da ajuda ela fala? É que cada categoria animal ela tem uma existência nutricional diferente, onde animais maiores eles vão ter uma demanda energética, né, e de proteína muito superior a animais menores, né? Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com um sistema de pastoreio racional Voisin,
a gente tenta fazer as separações de animais por lote para poder respeitar as exigências nutricionais de cada categoria. Então, quando a gente tem um exemplo de uma fazenda, que geralmente todas as fazendas elas têm relevos ou diferenças de qualidade de pasto diferente, né? A gente tenta, por exemplo, numa fazenda, exemplificando o que eu estou tratando aqui com vocês. Quando a gente tem, na mesma fazenda, um relevo acentuado, um mediano e um relevo mais plano, a gente interpreta como um relevo plano, a gente utilizar animais, né, de exigências nutricionais maiores e nos relevos mais acentuados, animais de exigências nutricionais menores. Por quê? Porque o gasto energético de locomoção daqueles animais, ele passa a ficar prejudicado quanto maior for o animal. Então, se eu quero acumular gordura, eu preciso que esses animais eles fiquem em áreas mais nobres da propriedade. E geralmente essas áreas são áreas mais planas, onde a gente tem pastos de melhores qualidades, porque muitas vezes são várzeas, onde ocorre a lixiviação dos nutrientes, né, das áreas de encosta e das chances para as várzeas, onde geralmente o pasto ele é mais nutritivo, ele é um pasto muito mais rico em nutrientes e, consequentemente, a gente vai ter uma melhoria, né, no ganho de peso, na produtividade. Quando a gente vai para as áreas de encosta, né, aí vamos falar da encosta média e da suave. A gente está trabalhando, vamos dizer, com recria engorda e temos 3 categorias de animais. Vamos dizer, um grupo, né, de pequeno porte, um de médio e um de grande porte. O de grande já exemplificamos, que seria na várzea. O de médio já vai para uma encosta suave, né, de um relevo mais tranquilo. E na encosta mais pesada a gente bota animais menores. O melhor exemplo eu sempre costumo brincar que se botar eu, que sou gordinho, para subir uma encosta do lado do menino de 10 anos, quem é que gasta mais energia? Então, isso justifica a questão da terceira lei, que é a lei da ajuda. A quarta lei, ela fala muito relacionado, né, ao que a gente pode fazer para que cada animal ele tenha, né, dentro do sistema o máximo do seu desempenho, né? Então, ela justifica também a questão do período de ocupação, né? Por quê? Para poder a gente entender um pouquinho sobre a questão do rendimento, quanto maior for o período de ocupação, que mostra aqui nesse gráfico, então quanto mais tempo ele vai passando dentro do piquete, menos ele consome, menor vai ser o seu consumo voluntário, né? E, consequentemente, se ele está diminuindo o consumo em matéria seca, ele está reduzindo também a questão da diminuição da sua produtividade. É isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma de muitas aulas que a gente vai estar tratando aqui com vocês sobre o sistema de pastoreio racional Voisin. Um abraço e até a próxima.